Ele é um grande empresário, engenheiro, palestrante e dos bons, escritor, dramaturgo, apresentador e homem de bons investimentos. Além de investir bem na vida, na família, nos amigos e no seu trabalho, em meados de 2019, exatamente na Previdência, na Câmara dos Deputados Federais, eu o conheci e depois de assistir uma palestra dele, onde ele abordou vida, economia e política, mas acima de tudo, o entendimento sem ideologias, eu passei a repensar muito sobre a vida e que eu precisava ser diferente. As palavras dele me ajudaram muito. Eu converso hoje com um grande cara, Eduardo Moreira. O Boa Noite começa agora. Eduardo, muito boa noite. É bom tê-lo aqui no programa. Já há muito tempo eu gostaria de estar fazendo essa entrevista com você. Como você viu aí na nossa abertura, eu passei a repensar em vários assuntos, principalmente na política, na minha caminhada dentro da Câmara, depois que eu vi você palestrando e falando sobre vida, política, né, sobre o entendimento da vida. Para mim foi um momento muito bacana, né? E de lá para cá passei a ser um seguidor seu, passei a te acompanhar e com tudo que eu vejo você falando nas redes sociais, né? Nos seus programas, nas suas lives, né? Sempre com grandes convidados. Eu já tive o prazer, inclusive, de participar de uma. Você tem uma visão que eu acho que é uma visão muito abrangente do que vem acontecendo, né, no mundo. No mundo em que a gente se encontra, de certa maneira, né, polarizado, essa coisa da esquerda, direita, centro, e você sempre coloca de maneira muito precisa e equilibrada, né, um ponto de vista que talvez seja para que a gente possa enxergar alguma luz no fim do túnel. Muito obrigado e vamos começar. Tudo bem, deputado? Eu agradeço o convite. Quando eu estive em Brasília, né, foi uma alegria muito grande te conhecer e gosto sempre de contar essa história, né? Eu cheguei lá e tinha o personagem Frota, que as pessoas falavam, olha, você ainda estava no PSL, e as pessoas falaram, caramba, Eduardo, você vai lá participar da comissão especial e, pô, a turma lá vai provocar e vai querer arranjar confusão, cuidado, e se prepara. E aí, quando eu cheguei lá, você foi de todas as pessoas, né, a que me tratou com o maior acolhimento, né? E a palavra certa é acolhimento mesmo, ou seja, com o maior respeito, me ouvindo. Foi a única, e gosto de repetir isso, que ficou do começo até o final. O que me impressionou muito foi o teatro de muitas pessoas ali, né? Na hora que estavam sendo filmadas, enfim, faziam discursos assim muito teatrais e imediatamente após terminarem de falar, elas simplesmente iam embora da sala, né? E sumiam e não me davam nem a chance de respondê-las, ou seja, todos os questionamentos que elas faziam não tinha o menor interesse, porque, enfim, se elas tivessem algum interesse real, elas esperariam, né, a minha resposta. E você ficou do começo até o final. E aí, no final, eu cheguei para você e falei, poxa, olha só, quem te mandou um abraço grande foi minha companheira, Juliana Baroni. E você, caramba, você nem sabia que eu era casado com a Ju, você ficou super feliz. E eu falo isso para todo mundo, sabe? Porque eu acho que hoje em dia a gente passou a ser analista de manchete, né? A gente vê a manchete que sai e já repassa aquilo, não sabe de onde veio, não sabe as consequências que aquilo tem. A gente não entra para estudar os dados, para ver se aquilo faz sentido, e isso é meio paradoxal, porque a gente vive numa sociedade onde o acesso à informação ele é absolutamente democrático e gratuito. Então, se as pessoas quiserem se aprofundar sobre um tema, qualquer tema, elas têm uma infinidade, né, de meios para poder fazer.
mas não, talvez pelo excesso de informações exatamente, elas são cada vez mais superficiais. Cada vez mais elas querem julgar alguém, emitir uma opinião, fazer um juízo de valor, assim, em segundos, sem perceber que em segundos elas podem estar sendo super injustas e cometendo, assim, maldades enormes, né? Porque você sabe, né, deputado, assim, esse julgamento sumário que as pessoas fazem, amanhã a gente já está fazendo de outra pessoa, mas aquela que foi julgada ontem, às vezes ela está com uma marca, com uma cicatriz, com uma injustiça feita que tem efeitos para o resto da vida dela, né? Então eu acho que a gente tem que ter mais cuidado quando a gente faz essas coisas. E eu faço questão sempre de falar que você foi uma pessoa que me surpreendeu muito positivamente e eu sou muito grato à forma como você me tratou naquela vez. Eu vou corroborar com você naquela questão dos deputados, né? A maioria dos deputados, eles realmente fazem isso nas comissões e nas CPIs. Né? Ele fala, ele pede a palavra, ele pergunta, ele critica, ele ataca, mas ele não fica para ouvir a resposta, ele não fica para ouvir o contraditório. Pouquíssimos fazem isso, né? Eu acho, independente, Eduardo, do convidado, seja ele quem for, eu acho uma falta de respeito. A partir do momento que você convida uma pessoa para falar sobre determinado tema, seja para defender, para colocar à exposição ao seu lado, você tem que ouvir até o final. Né, aquilo que você participou, porque os deputados, eles assinam, todos nós assinamos o convite para você. Então, não é possível, é uma falta de educação e respeito. Né? O deputado faz a pergunta e não fica para ouvir a resposta. Né? Então, eu sempre achei isso muito estranho, condeno isso também, acho isso uma falta de educação mesmo, sabe? Muitos usam o artifício de que eu tenho que ir para a sessão e etc e tal, mas na verdade deveriam ficar lá para ouvir, gostando ou não, né? Mas respeitar o convidado. Perfeito, perfeito. E dar o espaço, o que você falou, dar o espaço ao contraditório, né? Eu acho que se você está numa casa onde o objetivo é representar a todos e não só aqueles que votaram em você, você deveria ter sempre um cuidado assim extra, né? Ser super zeloso, super cuidadoso para estar tomando a melhor decisão que você pode tomar. Às vezes você vai errar, todo mundo erra, mas você deveria ter o cuidado de tomar a melhor decisão que você pode tomar, porque ela, em vários casos, ela diz respeito a todos os brasileiros e brasileiras. No caso da Previdência, a gente estava falando de algo que diz respeito a 100% das pessoas que vivem nesse país, né? Sem então, dúvida. Você não se dar a chance de ouvir alguém que tem uma opinião contrária, eu acho que é falta de respeito e acho que é falta de noção do seu dever ali, né? Ou seja, falta de compreensão do que as pessoas estão fazendo ali. Só uma opinião pessoal, né? Não, é minha opinião também. Compartilho ela com você. Apesar de estar lá dentro, hoje estou deputado federal, compartilho com você. Você estava falando aí, né, desse apedrejamento virtual, esse linchamento, eu sofro ele diretamente, né? E eu queria saber de você que hoje domina bem as redes sociais, faz as suas lives, faz os seus programas, né? Usa bem as redes sociais, os seus cursos, você administra bem. Qual é a importância da rede social nesse momento que o país está atravessando e até onde a rede social tem sido importante e aonde ela prejudica? São 3 perguntinhas numa só. Não, é ótima pergunta. E as redes sociais surgem, né, como uma grande promessa de fazer pontes, né? Eu lembro quando lançou o Facebook, tinha aquela história, poxa, você vai se reencontrar com um amigo seu do colégio, que você nunca mais veria na vida. Você vai saber como anda aquele seu amigo que se mudou para um outro país quando você era mais novo. Pessoas do mundo inteiro vão poder se conectar, discutir temas. A ciência vai evoluir de uma forma muito mais rápida. E aí o dinheiro, né?
novamente ele falou mais alto do que tudo. E as redes sociais viram que a forma delas maximizarem o retorno para os donos, vamos lembrar que são empresas, e essas empresas têm donos, pessoas. O Zuckerberg tem, enfim, os vários donos diferentes das diferentes redes sociais. Esses donos viram o seguinte, ora, a forma da gente ganhar dinheiro é vendendo propaganda. E o que é a propaganda, se não você anunciar algo com o objetivo que esse algo seja vendido para um grupo de pessoas? Então, a variável mais importante na propaganda é o que a gente chama de taxa de conversão. Ou seja, para o número de pessoas que você fala, quantas efetivamente acabam comprando aquele produto ou contratando aquele serviço? E as redes sociais descobriram, e os próprios algoritmos descobriram isso, que quanto mais igual fosse um grupo, maior a taxa de conversão. E quanto maior a taxa de conversão, mais elas podiam cobrar por uma propaganda. Então era importante que as redes sociais conseguissem formar currais de pessoas que pensassem de uma maneira muito parecida, e aí essas pessoas seriam bombardeadas com assuntos de interesse delas para comprar produtos e contratar serviços de interesse delas. Só que isso acabou criando vários mundos separados e que passaram a não se falar, né? Claro. E esses mundos passaram a ser quase que seitas. A palavra sectário, né? Seita vem de secto, secto quer dizer aquele que é separado, aquele que... e pior, é diferente de partido, porque partido é uma parte, mas uma parte do todo, né? As partes se somam e formam o todo. Já uma seita, não. É um secto, é um pedaço que quer destruir o todo, para esse pedaço se transformar no todo. Sim. Então, as redes sociais passaram a ser isso. E para poder chamar a atenção, né, e criar a sua seita, as pessoas começaram a disputar a atenção, porque passou a ser o ativo mais valioso do mundo. A atenção, hoje em dia, é o ativo mais valioso do mundo, a atenção. E aí eles descobriram que uma das coisas que mais chamava a atenção eram as notícias falsas. E existem várias teorias de por que isso chama tanta atenção. E uma delas é chamada The Novelty Hypothesis, né? A hipótese da novidade, que é o seguinte, aquele que sabe de uma novidade, ele tem interesse em contar essa novidade para todo mundo, porque isso dá a ele um posicionamento no grupo, isso, de prestígio, de liderança e etc. E uma notícia falsa é sempre uma novidade, porque ela é falsa, ela é uma coisa nova que surgiu. Então, a gente descobriu que a Pepsi, como é que o Olavo de Carvalho falava? Põe feto para adoçar refrigerante. Caramba, ninguém sabe disso, eu vou contar isso para todo mundo. Então, as notícias falsas passaram a ganhar essa disputa pela atenção e atrair pessoas para essas seitas. E as notícias falsas chegaram num ponto, e as pessoas não têm noção desses números. Em 2018, dos 10 principais posts do Facebook no mundo, em termos de engajamento, compartilhamento, 5 eram falsos. 5 eram falsos, ou seja, 50%. Então, imagina o que é você navegar numa rede onde as pessoas passaram a se informar por ali, onde metade do que mais foi visto no mundo é falso. Claro. Né? De mais de 100 mensagens políticas nas últimas eleições distribuídas no WhatsApp no Brasil, sabe quantas eram totalmente verdadeiras? 8. É um absurdo. Então, assim, a gente chegou num ponto onde o dinheiro, sim, sempre falou mais alto, mas o dinheiro levou a inteligência a criar currais, e os currais passaram a ser reforçados com as notícias falsas. Então, a gente criou uma bomba atômica que hoje está estourando no colo de todo mundo com essas ameaças antidemocráticas, autoritárias e odiosas, como a gente está vendo. Aliás, você falou bem aqui sobre essas fake news, né? Eu sou coordenador da CPMI da Fake News. Fizemos um trabalho durante quase um ano, Edu. E para você ter uma ideia, vou te dar só um número aqui. Em uma semana, em 7 dias, né, o general Mourão, vice, né, presidente, ele sofreu 9.000 ataques. 9.000 ataques
dessa massa ideológica bolsonarista e etc e tal. 9.000 ataques, o vice-presidente, né? Então, é um número absurdo e sempre com a mesma chancela, o mesmo tipo de ataque covarde, sujo, né? Baixo. Assim, os números que nós temos na CPMI da fake news são enormes, são grandes demais. E eu vou te falar mais, eu estou temendo muito que com essa nova presidência da Câmara e também com a nova presidência do Senado, nem comentei ainda isso com o presidente Rodrigo Pacheco, mas que essa CPMI tão rica ela, em dados, né, em informações, ela venha se tornar apenas mais uma investigação que vai terminar em pizza, porque envolve uma série de pessoas, deputados, assessores, deputadas, ministro, senadores, filho de presidente e uma série de coisas. Infelizmente, no momento que seria o momento ápice da CPMI, veio a pandemia e aí o resto vocês já sabem, e eu estou temendo muito que ela encerre, seja arquivada. Até porque, e aqui sem julgar ninguém, mas já falando, né, o Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI do Fake News, ele foi prestigiado, vamos dizer assim, com 40 milhões de reais para ele levar para o seu curral eleitoral, né, através do governo. E aí me parece que é uma coisa que eu não consigo acreditar que ele possa levar uma CPMI à frente como presidente no momento em que ele, né, recebe 40 milhões de reais em emendas, né, do governo federal. As coisas aí não batem, cria em algum momento um curto-circuito aí. Concorda? Perfeito, isso é o que a gente chama de conflito de interesse, né? Pois é. E a gente ainda tem um problema muito grande em relação a essas emendas, que como o governo pega, né, e premia, né, as pessoas que defendem esse tipo de comportamento que o governo vem tendo, ou seja, um comportamento que é um comportamento de um censor, um comportamento autoritário, um comportamento que não olha um país como um país de 210 milhões de habitantes, e sim um país como aqueles, né, que apoiam essa ideologia absolutamente radical, que é a filosofia do Jair Bolsonaro. E aí você pega os deputados e deputadas que defendem isso e você derrama um caminhão de dinheiro para esses deputados e deputadas. E aí o que vai acontecer nas próximas eleições? Esses deputados e deputadas vão chegar e vão falar, olha só, eu asfaltei aqui, eu construí ali o posto de saúde, porque o cara pegou 40 milhões, dos 40 milhões, às vezes gastou 10 e os outros 30, sabe-se lá o que fez com os outros 30, mas com os 10 que ele gastou, ele vai se reeleger. Então, não só isso é um absurdo, porque não permite que você tenha uma oposição justa, como você já está criando a base para um próximo governo, toda montada em cima dessas emendas que são distribuídas de uma maneira absolutamente injusta e perversa, né? Então, é tudo errado, na minha opinião, né? Eu acho isso tudo errado. Aliás, a gente comentou naquela live que eu fiz com você e com os galãs feios, né? Nós comentamos sobre essas emendas extra-orçamentárias, que são emendas que não têm rastro, né? Você coloca ela aonde você quiser, né? Aonde você escolher colocar e fica-se lá assim, não se deve mais nada a ninguém e não tem que se apresentar nenhum tipo de nota ou resultado na onde foi colocado. Não, perfeito. Assim uma dessas maluquices que a gente não consegue entender tanto do lado de cá, do balcão aqui, tão importante você explicar como essas coisas funcionam, né? Porque às vezes é tão absurdo que a gente imagina que entendeu errado, né? Verdade. E aí você chega e fala, não, você não entendeu errado, não. É exatamente isso que você entendeu, é que é absurdo mesmo, né? Bom, a gente está aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Bom, vou pegar uma pergunta aqui do Twitter para você. O Sinésio Albano está perguntando o seguinte: você é muito amigo do Ciro Gomes. Tem intenção de disputar a vice-presidência na chapa do Ciro? Não, a minha intenção hoje é
Bem, vamos voltar, dar um passo atrás, né? Certo. Essa minha grande guinada, né, ela começa quando eu, estudando desigualdade e muito interessado pelo tema da desigualdade depois que eu saí do mercado financeiro, eu resolvo conhecer, né, os setores da sociedade, os grupos pelos quais eu tinha o maior preconceito, né? Então eu falei, quais são os grupos que eu tenho o maior preconceito? Aí eu comecei a pensar, poxa, o MST, por exemplo, eu tenho um preconceito enorme contra o MST. Então eu quero o seguinte, eu quero morar no MST, eu não quero visitar, eu quero passar uma temporada num acampamento do MST para viver o que eles vivem e eu poder ter um outro ponto de vista. O Leonardo Boff fala o seguinte, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Parece óbvio, mas é uma frase que diz muito, ou seja, se eu nunca sair do mesmo lugar, né, como é que eu posso querer julgar aquele outro ponto de vista, né? Então deixa eu conhecer o ponto de vista dos outros, né? Porque é muito fácil ter o ponto de vista de quem nasceu e foi criado na URCA, estudou na PUC, colégio privado no Rio de Janeiro, trabalhou em banco e etc. Então, como é que é o ponto de vista do outro lado? Que sofre o preconceito e dorme debaixo de uma lona, entendeu? Todo mundo fica xingando, dizendo que é bandido, dizendo que é marginal, dizendo... Deixa eu viver. Para poder ter o que a gente diz, um sentimento empático, né? Ou seja, me colocar dentro do sofrimento. A palavra empatia vem do grego, en, que quer dizer dentro, patis, quer dizer sofrimento. E aí aquilo ali foi transformador para mim. E depois da primeira viagem que eu fiz, onde morei em 7 acampamentos, passei a visitar aldeias indígenas, passei a visitar quilombos, passei a visitar outros lugares que vivem numa miséria total no Brasil profundo. E isso tudo, essas viagens todas, né, elas me fizeram ver que um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje é não dar voz à grande maioria que sofre no Brasil e sofre o que a gente não consegue imaginar. Eu morei em lugares, e quando eu falo isso, deputado, as pessoas acham que é exagero, e eu compreendo elas acharem que é exagero. Eu morei em lugares onde as pessoas não têm água, elas têm que buscar água a quilômetros, uma água suja, elas não têm luz, elas não têm saneamento básico, elas fazem as necessidades num buraco do lado de casa, a casa não tem paredes, é só um teto de sapê velho, dormem ou no chão ou numa rede velha e dormem 1h30 por noite, porque a milícia dos fazendeiros em volta fica caçando eles para matar, igual filme que você vê, naquele negócio de caçar gente para matar, e andam na frente de todo mundo em picapes vestido de preto, com óculos escuros, com arma assim, com um fuzil, com metralhadora, e ninguém faz nada. Agora, eu digo o seguinte, quando você vê algo como isso, você fala assim, eu vou voltar, e se eu continuar sendo igual, eu sou um traidor. Eu não posso conhecer o sofrimento dessas pessoas e voltar e tá tudo bem, deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Eles comem resto de comida, igual um cachorro na cidade. Eu vi as pessoas comprando o osso das costas da galinha para poder dar gosto no arroz. Eles compram o osso, é a única coisa que dá para comprar, o osso das costas da galinha para poder dar gosto no arroz. E comem aquilo com a mão, de noite, você não vê o que você está comendo, porque não tem luz. Então, quando você vê algo do jeito que eu vi, enfim, isso muda. E aí eu sofro um monte de ataque, porque Eduardo é isso, virou comunista, e deixa eles falarem, porque é tão pequeno essa crítica perto da realidade de sofrimento que eu vi, e aí as pessoas falam, ele está querendo ser candidato a alguma coisa. Eu quero só poder ser voz para essas pessoas que não estão sendo ouvidas. Eu quero que essas pessoas possam ser vistas. Eu quero que esse sofrimento que essas pessoas têm ganhe um lugar na discussão que as pessoas estão tendo. Porque elas sequer são lembradas. Ninguém sabe que hoje está morrendo um monte de gente na tribo dos Guarani Caiovás. Ninguém sabe, lá perto de Dourados. E estão morrendo assassinadas com 4 anos de idade, com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, criança. Eu conheci a família de um garoto, o garoto tinha 12 anos.
Ele estava pescando no lago, aí o fazendeiro falou, sai que esse lago é meu. Aí garoto, criança, falou assim, não vou sair não, o lago é de todo mundo, o lago tá aqui, é para quem quiser pescar. O cara pegou, apontou e deu um tiro na cabeça da criança. E aí, como é que você volta normal de um lugar desse? Claro. Como é que você volta sem estar balançado de um lugar desse? Você conversa com uma mãe que tinha 6 filhos, hoje tem 2 porque 4 foram assassinados. O mais novo com 4 anos de idade. Assassinado com 4 anos de idade, gente. A gente fala, não, isso só pode ser mentira. Não é mentira. Assim, é a mais triste realidade que alguém pode conhecer. Então é o seguinte, eu acho que hoje o que eu posso fazer não é... Pode ser até que um dia eu sinta o chamado de ir para a política. Eu acho a política assim, uma atividade absolutamente essencial, nobre, importante. A falta de ter bons políticos leva ao que a gente está tendo hoje. Mas hoje o meu chamado é para agir levando informação, levando debate, visitando os lugares. Eu quero morar ainda em muitos lugares que têm conflitos por causa de mineradoras, madeireiras, por causa de grileiros. Eu quero morar nesses lugares e ver de perto e conhecer essa realidade para poder denunciar essa realidade. Claro. Então essa é a minha intenção. Né? Eu tenho realmente um bom relacionamento com o Ciro, e, aliás, o Ciro, desde o começo, foi um cara muito bacana comigo. Ele veio me procurar a primeira vez, falando, poxa, eu vi você falando uns negócios aqui super bacanas, queria conversar contigo. E o cara foi de uma humildade, de uma simplicidade, sentou, ouviu tudo que eu tinha para falar com a maior paciência. Então foi um cara muito bacana. Como tem um bom relacionamento com o ex-presidente Lula, como tem um bom relacionamento com o Randolfo Rodrigues, com o senador Contarato, com o senador Paim, com a Jandira Fegali, com o Freixo, com o Túlio Gadelha, com você. E eu acho que o importante, gente, é a gente saber dar a primeira resposta, que é o seguinte, o que você busca? O que você quer? Antes de ir para que time você torce? Você é lulista ou é cirista? Claro. Antes disso, você pode até falar isso depois, mas o que você quer? Você pensa num país que tem uma redistribuição maior de riqueza? Você pensa num país que consiga eliminar as barbaridades como essa que eu estou falando? Vocês pensam num país onde uma pessoa que tem uma vocação para ser um violinista, um poeta, um engenheiro, um arquiteto, essa pessoa não precise estar entregando pizza ou estar com um talento escondido, trabalhando, enfim, num caixa de supermercado até os 70 anos de idade? Você pensa, você quer isso, mas quer de verdade? Então tudo bem, então vamos conversar. Porque a gente quer a mesma coisa, mas a sensação que eu tenho hoje é que existe um ódio enraizado tão forte, e um ódio até justificável, porque a nossa classe média e a classe mais pobre, elas foram assim humilhadas e destruídas ao longo de sempre, desde que a gente se entende por uma nação aqui, que várias dessas pessoas, elas verdadeiramente não querem isso. Elas querem, como diria Paulo Freire, é o seguinte, eu já sofri tanto, que chegou a minha vez agora de poder me dar bem. De poder me dar bem. Entendeu? E é isso. Então, pô, a vida inteira pisaram em mim, me sacanearam, me machucaram, me fizeram sofrer. Agora, malandro, você quer que todo mundo fique na boa? Agora não. Agora eu quero ser o cara que se dá bem com isso. Claro. E aí, se a pessoa pensa isso, eu sinto compaixão e compreendo o que ela quer, mas a gente é adversário. A gente não é inimigo, mas a gente é adversário, porque eu não quero a mesma coisa que ele. Claro. Entendeu? Então isso é importante ficar muito claro. Muito bom, muito bom. Aliás, eu quero lembrar que eu fiz um trabalho numa cidade chamada Belágua. Essa cidade fica a 200 e poucos quilômetros do Maranhão, no quintal do Sarney, né? Onde, além de tudo isso que você falou, né? Falta de saneamento, falta de tudo que você puder imaginar, até água, né? As crianças comem farinha com água e etc e tal. À tarde, elas saem para caçar ratos. Saem para caçar ratos para poder ter a carne, né? Isso é um absurdo, né? E está ali, a 200 e poucos quilômetros, a cidade de Belágua, né? E tem várias outras cidades em volta do Maranhão, né, que mostram e de maneira muito, muito forte, né, essa desigualdade que existe no nosso país, Edu. E a gente, deputado, a gente é um dos países do mundo, né, que tem a maior produção de proteína animal,
o que tem a maior produção de soja, um dos maiores produtores de arroz, um dos maiores produtores de milho, um dos que tem a maior quantidade de terra agriculturável, que tem mais água potável do mundo, o que tem uma das maiores costas do mundo. Dá para a gente aceitar a gente ter quase 30 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema? Sim, é verdade. Extrema. Isso é uma loucura. É verdade. Isso é uma loucura. A gente tem 70% do país, mais ou menos, que vive com uma renda familiar abaixo de R$3.000. Familiar, não é per capita, não. Per capita, 50% da população brasileira tem uma renda per capita abaixo de R$500, gente. 50%, a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas. Então, assim, e uma das coisas que eu fiz recentemente, e esse é um projeto que eu me orgulho pra caramba, eu criei um projeto que é o seguinte: vamos dar ensino para todo mundo no Brasil, todo mundo, e ensino. O que é o ensino? Ensino é tudo mesmo, ensinar inglês com os melhores professores de inglês, francês, mandarim, Excel, ensinar PowerPoint, ensinar marketing digital, ensinar história do Brasil, história da música, história do cinema, sociologia, direito, filosofia, e a gente criou um instituto, chama institutoliberta.com.br, né? O nome é Instituto Conhecimento Liberta. Ele, Frota, já tem hoje 15 mil pessoas, dos quais 5 mil são bolsistas, não pagam um centavo. Perfeito. E quem pode pagar, paga R$47 por mês para estudar tudo, absolutamente tudo, com aula ao vivo, igual uma faculdade, com cursos que têm mais conteúdo que pós-graduação. Então isso hoje, para mim, é uma contribuição que eu consigo dar, investindo o que eu recebi ao longo da vida, que hoje eu acho que é a posição onde eu posso mais contribuir para o meu país. Onde amanhã vai ser a posição que eu mais vou poder contribuir, eu sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Deus queira que sim, mas eu não sei. Então, eu tenho que me preocupar com o que eu posso fazer hoje, com o chamado que eu tenho hoje e em ser, assim, honesto mesmo, né, com as experiências de vida que eu tenho. Mais do que atender às expectativas dos outros, eu tenho que ser honesto com o que a vida me trouxe de experiência até hoje, que provavelmente me faz cometer ainda um monte de erros. Mas se eu estiver cometendo esses erros, tomando as melhores decisões que eu posso tomar com o que eu aprendi até hoje, eu acho que eu estou no caminho de cada vez errar menos, né? Muito bom, muito bom. Eu falei para vocês, quando eu anunciei que esse papo seria nota 10 com o Edu. Edu, a gente separou aqui alguns VTs, alguns vídeos que você faz. Os imbecis precisam ser abandonados, né? Vamos assistir um pedacinho desse vídeo seu. Roda aí. Vamos lá. O Brasil, ele não só se consolidou como o país do mundo onde a pandemia tem sido mais letal, mas onde ela tem completamente perdido o controle. Não existe controle na pandemia no Brasil. Não existe por parte de prefeitos, não existe por parte de governadores e governadoras, mas principalmente não existe por conta do governo federal. Quase 3.000 mortes ontem. Quase 3.000 mortes ontem. O segundo país do mundo que mais teve mortes ontem foram os Estados Unidos, com menos da metade de mortes. Um país com 330 milhões de habitantes. O terceiro país que mais teve mortes ontem foi a França, com 1/7 do número de mortes do Brasil. Eu vou repetir. O terceiro país que mais teve mortes ontem teve 1/7 do número de mortes do Brasil. O caos se instaurou no Brasil. E enquanto Bolsonaro perde popularidade, é claro, as pessoas, no limite, preferem deixar de apoiar Bolsonaro do que ver alguém querido morrendo com sentimento de culpa de alguma maneira ter contribuído para aquilo. Bom, eu queria que você fizesse a sua autoanálise desse próprio vídeo aí, porque falou muito e é uma fala muito forte
e de muita realidade, né? Total realidade, nesse momento em que nós estamos atravessando, que é o pior momento da pandemia, sem um plano nacional, obviamente, como você falou, né? Para que possa combater esse vírus, né? Uma politização enorme das vacinas, falta de insumos, né? Falta de organização, né? Um disse-me-disse. E eu queria que você fizesse a própria análise disso que você falou agora, né? Tem poucos dias aí, onde 3 mil pessoas estão morrendo por dia. Nesse dia, eu estava profundamente abalado, né? Foi aquele primeiro dia onde o Brasil chegou perto da marca de 3 mil mortos no dia, e o mundo inteiro, né, conseguindo controlar a pandemia, né? A estratégia que o mundo inteiro usou foi a seguinte: olha, quando a doença surgiu, eles falaram, a gente não conhece essa doença, a gente só sabe que ela é uma doença muito contagiosa e ela é muito letal, apesar do percentual de letalidade não ser dos maiores que a gente já viu, como ela era muito contagiosa, o número de pessoas que morreria seria muito grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo para poder conhecer primeiro o nosso inimigo, para saber contra quem a gente está lutando. E aí o mundo inteiro fechou. E quando você olha os estudos de Banco Mundial, de FMI, de OCDE, todos os países eles fazem um gráfico e botam uma faixa cinza, né, no período onde o país teve um lockdown. O único país que não tem uma faixa cinza, tem uma faixa listrada, é o Brasil. De todos, o único que não tem uma faixa cinza é o Brasil. O Brasil foi o único país que não fez um lockdown em momento algum. O que a gente chama de lockdown aqui é completamente diferente do que o resto do mundo chama de lockdown. E isso eu estou falando, assim, tudo FMI, OCDE, não dá para dizer que isso é coisa de esquerda. A gente está falando de instituições de comunista, absolutamente de mercado, né? E aí você chega e o mundo fala o seguinte, olha, então descobrimos uma vacina. Então agora é o seguinte, a gente dá para as pessoas uma condição de ficar protegidas até elas se vacinarem e acelera a vacina. O que o Brasil fez? O Brasil incentivou as pessoas a ir para a rua, a contestar seus governadores, a contestar seus prefeitos, a brigar entre elas. Que loucura, gente! E aí o que a gente vive hoje? E entrem, o site do mundo que tem todos os dados chama-se Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, Our World in Data. Tem lá todos os países, você não precisa acreditar no que o Eduardo está falando, nem deve acreditar no que o Eduardo está falando, até para poder exercitar a checagem de dados. Olha o que todos os países do mundo e o Brasil. A gente vive hoje uma situação que é única no mundo, é única. Eu falei no vídeo, o terceiro país onde mais morre gente, os Estados Unidos, que é o caos, já tem menos da metade de mortes por dia do que o Brasil, só que o terceiro tem menos de 1/7. Menos de 1/7. E a gente é o único que está subindo, todos os outros estão caindo no mundo. E aí a gente chega nesse momento e ainda quer discutir o que é o certo a se fazer? A gente ainda quer discutir, ao invés de saber o seguinte, como a gente vai conseguir fazer o que é o certo? Aliás, ontem tem uma carta que, para mim, enfim, apesar do conteúdo da carta ser um conteúdo importante, a carta em si é patética, dos banqueiros, né? Os banqueiros fazem uma carta de 5 páginas, os bilionários, que ganharam ano passado mais de 100 bilhões de reais. Os 4 maiores bancos do Brasil juntos tiveram quase 70 bilhões de lucro, sem contar a provisão que eles jogam nos balanços para pagar menos impostos, mas que não é prejuízo, que foi um prejuízo que não teve. Então, na verdade, o lucro é muito maior. Mais de 100 bilhões de lucro. Aí eles chegam agora a fazer uma carta enorme, enorme, e aí no final da carta, eu me dei o trabalho de ler a carta inteira, eles falam, então chegamos a uma conclusão que 3 medidas devem ser tomadas, e enumeram, número 1, vacinar o mais rápido possível. Número 2, usar máscara. Número 3, distanciar. Eles só podem estar de brincadeira, né, deputado? Claro. Eles só podem estar de brincadeira para falar ontem isso, entendeu? Como se estivessem dando uma grande contribuição para o país, falando isso. Quer dar uma grande contribuição para o país? Vamos falar de um país mais justo, onde bancos que não produzem nada têm uma parcela menor do bolo para as outras pessoas poderem produzir. Sabe qual é o grande problema do Brasil? A gente nasceu
num paraíso, Frota. A gente nasceu num paraíso, nenhum país do mundo tem tudo. A gente tem tudo. A gente tem petróleo, a gente tem minério. A gente tem água potável, a gente tem floresta. A gente tem terra para plantar, a gente tem incidência de sol no país inteiro. A gente tem energia das marés e energia eólica. A gente tem 210 milhões de pessoas, a gente tem influência cultural de vários lugares diferentes do mundo. A gente tem tudo. Só que o que a gente está fazendo? Ao invés de produzir a riqueza aqui e fazer o que se chama lá fora Community Wealth Building, construção de riqueza na comunidade, a gente se apropriar da riqueza que a gente produz, para essa riqueza que a gente produziu, ser o próximo degrau de uma escada que vai produzir ainda mais riqueza. A gente, desde sempre, só tira e manda. Tira e manda, tira e manda, porque a gente não tem mecanismos de transformar a riqueza aqui e distribuir ela aqui dentro. De que adianta a gente vender soja pra caramba? Se a gente vende soja pra caramba, quem vende não paga imposto, porque a exportação é isenta de imposto, e o dinheiro que ele pega aqui só serve para comprar insumo que vem de fora, agrotóxico que vem de fora, fertilizante que vem de fora, trator que vem de fora. O dinheiro entrou e saiu. O dinheiro entrou e saiu. Não emprega cada vez menos gente, não deixa imposto para a gente dividir para todo mundo, vai cada vez mais secando a nossa terra, estragando a nossa terra, porque o cara tem tanta terra, tem tanto dinheiro, que quando estraga aquela, ele pula para do lado, e aí vai desertificando. E aí, o que adianta ter essa riqueza toda? O que adianta estar no PIB carimbado, que vendeu aquilo tudo de soja? Então, essa inteligência que nos falta nas esferas, ou talvez, não é que essa inteligência nos falte, talvez a inteligência seja muito maior do que essa, mas voltada para um outro propósito, né? Que me revolta. E aí, quando eu vi essas mortes, eu falei, não, chega, porque a gente vai chegar, e hoje eu fiz uma crônica sobre isso, falando o seguinte, no final do governo Bolsonaro vai perder a próxima eleição, eu tenho certeza disso. Bolsonaro vai perder. Eu estou cravando que Bolsonaro vai perder, não tenho a menor dúvida. Eu também. Só que quando chegarem para ele falando, pô, e aí, você foi derrotado? Ele vai falar, eu fui derrotado? Olha o que eu fiz em 4 anos. Eu armei a milícia que hoje tem um poder maior do que as forças oficiais no Brasil. Eu peguei, meus filhos todos enriqueceram, todos os processos contra eles estão arquivados, os processos contra mim também estão todos arquivados. Eu tenho todos os privilégios de um ex-presidente. Eu fui o presidente que transformou a maior área de floresta em pasto. Eu fui o cara que mais regularizou terra de grileiro. Eu fui o cara que mais vendeu as empresas públicas a preço de banana para os meus amigos e vou me beneficiar por causa disso para o resto da vida. Vocês acham que eu perdi? Eu consegui em 4 anos fazer mais em termos de destruição do que qualquer um poderia imaginar, do que seria capaz. O meu projeto está cumprido, eu nem queria mais 4 anos. O grande vencedor fui eu. E a gente vai achar que isso é mentira? Tem alguma mentira nesse fato? Claro que não. O grande perdedor somos nós, desde já. E o que me revolta são deputados e deputadas, senadores e senadoras que estão com o nome ali marcado, carimbado nos livros de história, nesse banho de sangue que está acontecendo no Brasil. Claro. É isso mesmo, Edu. É isso. Acho que você definiu bem o quadro que nós estamos vivendo, né? O quão perigoso é, né? O que vem acontecendo e com toda certeza, nós não temos uma liderança no momento em que nós mais precisávamos ter uma liderança no país. Né? Uma desorganização tremenda, absurda, que faz com que a gente veja hoje, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, vou te dar um dado que o prefeito falou ontem comigo, tem 415 pessoas na fila da UTI, esperando alguém morrer para poder ser atendido. Né? Então, no momento em que a gente, né, fica assim sem saber o que fazer. Né? Eu agora, de 2 semanas para cá, falei, eu não vou ficar de braços cruzados e conversei, idealizei uma força-tarefa, né, com o Ministério Público, com o governo, prefeitura, PROCON, vigilância sanitária, bombeiros, polícia militar e civil, representantes da OAB e Ministério Público Estadual, e fomos às ruas. Para você ter uma ideia, nós fechamos mais de 150
festas clandestinas acontecendo com tudo que você puder imaginar, desde drogas, bebidas falsificadas e mais uma série de coisas, aglomeração, sem uso de máscara. Mas por que vai usar máscara se o líder do país diz que é para não usar máscara? Né? Então, você chega lá e vê aqueles jovens todos aglomerados, bebendo, compartilhando copos, compartilhando esse narguilé que está na moda, né? As saídas de emergência todas com cadeado, fiação exposta, é o flagelo total, é a falência de uma parte da sociedade que não se importa com a outra, é um descaso, é um absurdo. Você vê as pessoas morrendo, né? 3.000 pessoas por dia, 415 pessoas na fila de uma UTI, né? E jovens alienados, né, dentro de uma festa, dentro de um local fechado, sem nenhuma ventilação e fazendo com que esse vírus, né, ele seja incorporado, né, a partir do momento que aquela pessoa sai dali. E é um absurdo, porque falta vacina, falta insumos, né? Não adianta o pouco que está se vacinando, tem o cara aqui do lado que está fazendo festas. Então, e para você ter outro dado também, nós conseguimos cancelar ou adiar via telefone e também fazendo uma intervenção um pouco mais decisiva em 400 festas. Essas festas seriam em galpões, em fábricas desativadas, em casas noturnas desativadas, né? Em motéis. Só para você ter uma ideia, em motéis, né? Então, é um negócio assim que realmente não dá. E eu falei, eu não vou ficar de braço cruzado. Primeiro, como cidadão brasileiro, eu vou denunciar. E fiz a denúncia ao Ministério Público Estadual. E depois, como deputado federal, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou poder ficar em casa. Não pense você que eu não tenho medo de ir para a rua e me expor, né, com aquela força-tarefa, mas... Cara, alguém precisa estar fazendo isso, né? E é triste, é deprimente. E eu também entendo quando chega um DJ para mim, o Eduardo, e fala assim, mas Frota, eu não queria estar aqui. Mas eu não tenho outra coisa para fazer, para levar comida para o meu filho em casa. Por isso eu estou aqui para ganhar R$300 e para tocar nessa festa durante 8 horas. Né? Então, na semana passada, eu idealizei um programa que possa cadastrar essas pessoas, promoters, DJs e produtores e pessoas que trabalham na noite, para, de alguma forma, né, elas tenham um auxílio emergencial, cesta básica, até que isso passe. Né? Mas o que não dá para a gente compactuar é realmente com esse descaso, essa desorganização, né? Em que o nosso líder fala que é para não usar máscara, não vai para aglomerar, né? Faz as manifestações antidemocráticas, todo mundo junto e etc e tal. Realmente é triste. Eu fiquei deprimido. Eu desci a Rua Augusta com a famosa Rua Augusta aqui, que tem respira cultura, respira noite, né? Entretenimento. Eu confesso a você que eu fiquei agoniado, porque eu vi, parecia um filme de uma cidade fantasmagórica, onde nada daquilo está funcionando, né? E com propriedade, não tem como funcionar, e ao mesmo tempo você fala, cara, onde estão todas essas pessoas agora? O que elas estão fazendo? Como que elas estão comendo? Como que ela está se virando quando o filho dela levanta e fala, pai, eu quero tomar leite, entendeu? E ele não tem trabalho. É muito difícil, Edu. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa e pela coragem, né? Eu acho que você, enfim, deixou bem claro ali que não era uma iniciativa para aparecer na mídia, porque foi persistente, foi assim, foram vários dias, foram inúmeros eventos que vocês entraram, e eu acho o seguinte, e aí é uma opinião pessoal, né? Simbolicamente foi muito forte, muito importante o que você fez. Por quê? Eu não tenho nada contra a festa, né? Nem eu. Eu acho que as pessoas devem celebrar a vida, né? Eu acho que, enfim, isso tem até uma história bonita, se você me permite, de 1 minuto. Claro. Uma vez eu estava numa das aldeias mais pobres que eu visitei, e eu estava dormindo ali
na casa de reza deles, né, do Tecorá. O Tecorá é o lugar onde eles moram. E aí eles resolveram, mas assim, muito pobre esse lugar. Talvez um dos mais pobres onde eu já estive, né? E aí eles resolveram fazer uma cerimônia para mim, aquelas cerimônias que eles dançam, né? E eles dançando de noite, fazendo os barulhos com os bambus, assim, instrumentos de percussão. E parecia uma reza aquilo, né? A gente estava dentro da casa de reza. E aí eu cheguei e falei, poxa, o que quer dizer isso tudo que vocês estão falando e entoando e vibrando? Eles falaram o seguinte, nada, a gente está só feliz, celebrando a felicidade. E aquilo para mim foi tão forte, tipo assim, às vezes, né? Olha que lição. Às vezes a gente precisa, mesmo no meio do caos, simplesmente ter um momento para poder sorrir, Sim. dançar, ser feliz, né? Então, tudo isso para dizer que eu não sou contra nenhum tipo de festa. Claro. Agora, no meio de um caos como esse, no meio de um caos onde as pessoas estão morrendo, poxa, você clandestinamente ficar fazendo a jogatina, a roleta, a prostituição, a bebida, o oba-oba por trás dos panos, entendeu? De uma maneira ilegal, isso é sambar em cima dos cadáveres. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de humanidade, é uma falta de honradez. Uma sociedade que não tem honra, né? Ela não chega a lugar nenhum. E poucos lugares eu vi tanta honra como nas pessoas mais pobres. O cara que é miserável, que ele vive em condição de miséria, ele não mente, Frota. Sim. Ele ajuda o cara que está do lado. Claro. Entendeu? Eu vi um barraco que pegou fogo. O cara do lado que estava mudando para um barraco que, em vez de ter 2x2, tinha 4x2, todo vedado, quem dera fosse vedado, mas tapado com saco de arroz, saco plástico, não sei o quê. A primeira coisa que ele fez foi assim, não pode pegar o meu antigo. Eu falei, mas você vai vender para ele por quanto? Ele falou, que vender? Rapaz, eu vou dar, porque se fosse comigo ele teria feito a mesma coisa. Pode usar ali a casa onde eu morava, entendeu? Agora, a gente tem o dinheiro nos tornou tão cegos, tão assim ambiciosos, tão egoístas, que essa turma não está nem aí para o pessoal que está morrendo. Sem dúvida. Elas querem isso mesmo, pisotear no cadáver. Né? Uma das falas para mim mais insensíveis que teve foi a discussão de auxílio emergencial. Aí me chega o presidente lá da Câmara, o Arthur Lira, e fala o seguinte, não, isso aqui é que nem um jogo de pôquer. Pô, caramba, igual um jogo de pôquer, fazer comparação com um jogo de pôquer. Não. Pra quê? Pra todo mundo saber que no meio da miséria tu tá jogando pôquer, a gente sabe já, mas precisa falar. Entendeu? Que tu tá jogando pôquer, tomando uísque com os amigos e fazendo oba-oba, claro. Lá sabe quem tá frequentando essas festas, o que se consome nessas festas, mas enfim, pô, tu tá falando de auxílio emergencial, meu irmão. Mantenha a compostura. Tu é o presidente da Câmara dos Deputados, tu é o número 3 na hierarquia do país. E você vai fazer comparação de auxílio emergencial com mesa de pôquer? Toma tenência. É verdade. Toma tenência, entendeu? Da responsabilidade que você tem. Respeite o sofrimento do brasileiro, respeite a dor que as pessoas estão passando agora. E isso que você fez foi isso. Olha só, isso aqui que eu estou fazendo é para mostrar que a gente respeita a dor que as pessoas estão passando, o luto que as pessoas estão passando. Antes de respeitar a lei, a gente respeita a dor das pessoas. Claro. Então eu achei assim merecedora de palmas essa atitude de todos vocês da Força Tarefa, que você coordenou, mas todos estão de parabéns, né? Muito bem. Eu não posso, o nosso programa está quase chegando ao fim, o papo muito bom e muitas perguntas aqui, mas eu não posso deixar de falar com você sobre economia, né? E tem um vídeo seu que eu gosto muito, que é a verdadeira origem da crise econômica. Nós vamos assistir um pedaço e depois eu quero falar com você sobre Paulo Guedes. Roda aí. Beleza. Você já deve ter ouvido várias vezes que a crise econômica que está acontecendo no Brasil é culpa do PT. E o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história? Será que essa raiva que as pessoas têm em relação ao ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff, faz sentido ou não? Bem, antes de colocar opiniões pessoais, eu acho importante a gente olhar um pouco os dados e poder entender por que o Brasil entrou numa trajetória absolutamente caótica e desastrosa em relação à sua economia. É curioso você perceber que essa crise que a gente vive hoje,
ela tem data e motivos para começar. O que aconteceu foi uma tempestade perfeita entre 3 fatores especificamente, que aconteceram em 2014. Bom, esse foi um spoiler, né? De um bom vídeo, né? Porque terminou no ápice, né? Tem três coisas que aconteceram. Eu queria que você falasse, né, rapidamente dessas 3 coisas que aconteceram e queria que você fizesse aí nas antigas, né? Eu com 57 anos, a tal da abreografia do Paulo Guedes. O que você vê no Paulo Guedes? Como que você acha que o Paulo Guedes podia ajudar nesse momento? Porque desde 2019 eu estou ouvindo, vamos privatizar, vamos sair dessa, acreditem em mim, eu sou conhecedor, e as coisas não andam como deveriam andar. Então, fale sobre as 3 coisas e sobre o Paulo Guedes. Bem, é claro, né, que existem vários fatores que determinam uma crise ou um sucesso econômico, né? E no vídeo, a tentativa é de elencar 3 fatores que são muito importantes e que as pessoas falam muito pouco dos 3 fatores, né? Porque sempre a narrativa que acaba ganhando é aquela que atende a interesses, nesse caso, interesses políticos, que existem, né? Mas os 3 fatores são o seguinte: em primeiro lugar, e eu mostro nesse vídeo, é interessante as pessoas verem, né? Em 2014 e 2015, final de 2014 até começo de 2016, você tem uma queda no preço das commodities no mundo. Sim. Brutal. Elas caem, tem uma cesta de commodities, que é um índice que mede várias commodities juntas, desde petróleo, minério, soja, várias commodities agrícolas, minerais, e, enfim, são várias, chama CRB, né? Um índice calculado pela Thomson Reuters. Esse índice cai de 320 para 160, cai 50%. Claro. Quando você joga a Bolsa Brasileira, a variação da Bolsa Brasileira em dólares, e joga o gráfico de commodities, é o mesmo gráfico praticamente. Então, e aí, culpa também, claro, do PT, mas culpa do Brasil ter se desindustrializado ao longo de todo esse tempo e ser uma economia ainda tão dependente das commodities. Mas não que... então o que o PT fez de errado? O que ele fez de errado nesse caso foi não ter criado defesas para um eventual choque no preço das commodities como esse que a gente teve, caiu 50%. Mas não foi um ato da presidenta Dilma ou um ato desse ou daquele ministro que fez as commodities caírem no resto do mundo. Segunda coisa, você tem uma lava-jato que começa em março de 2014, e veja bem, sempre engraçado, que é importante a gente ter que falar isso, né? Mas ninguém é contra aqui você prender corrupto. Pelo contrário, a gente tem que buscar a corrupção e ser extremamente rigoroso com a corrupção. Aliás, se vocês encontrarem alguém que fale o contrário, me apresenta. Alguém que fala que é a favor da corrupção. Até aqueles que são os corruptos vão falar que são contra a corrupção. Então, falar isso é uma besteira enorme. Claro. Mas, enfim, a gente sempre se vê na necessidade de repetir isso, porque quando a gente fala da Lava Jato, parece que se você faz críticas à Lava Jato, você é contra a corrupção. Claro. Mas o ponto é que a Lava Jato pegou um país que se apoiava numa política que era a política das campeãs nacionais, que colocava muito peso em certas empresas que carregavam esse crescimento econômico do Brasil, e atacou essas empresas destruindo, fazendo terra arrasada das empresas. Não adianta você pegar os caras que são ali os corruptos e destruir a vida de milhões de pessoas. Aí você fica parecendo que a gente voltou para a época do Coliseu, entendeu? Tem um monte de gente que vive na miséria, morrendo de fome, etc., mas fica ali celebrando porque tem um cara que foi comido pelo leão. Claro. É isso? É pão e circo a história? Ou a gente quer acabar de verdade com a corrupção? Ou a gente quer fazer algo que preserve e melhore a vida das pessoas e tenha um país menos corrupto? Então, a Lava Jato, ela foi, por conta de hoje, o que está sendo revelado como um projeto político também, ou só político, ou também político, mas necessariamente envolvia uma componente política, essa operação destruiu
essas empresas todas, que eram as empresas que carregavam o crescimento brasileiro. Então, é muito importante a gente ter na cabeça essa questão. E depois o seguinte, em janeiro de 2015, assume Joaquim Levy e começa com essa história de que, olha só, é o seguinte, é apertar gasto, a gente tem que diminuir gasto e tem que privatizar e etc. Aí você pega um país que tem uma incerteza enorme, e por causa dessa incerteza enorme, as pessoas todas não estão dispostas a investir e a gastar, e aí só sobra na mão do Estado a capacidade de destravar esse problema, e o Estado começar investindo. Aí o que o Estado fala? Olha só, não só eu não vou investir, como eu vou investir menos do que eu estava investindo antes. E aí todo mundo fala o seguinte, caramba, se as coisas estavam... Se eu estava achando que elas iam ficar ruins, elas vão ficar piores ainda. Aí elas investem menos. E você entra num ciclo vicioso, onde cada vez menos o país investe, cada vez mais ele se aprofunda na crise. Só que quando ele se aprofunda na crise, ele tem um PIB que é menor. Quando ele tem um PIB que é menor, ele tem menos arrecadação. Quando ele tem menos arrecadação, o Estado fala que para corrigir isso vai investir menos. E alimenta esse ciclo. Né? Então, assim, você tem essa conjunção dos três fatores, que é o início de uma política de austericídio fiscal, de assim, a famosa responsabilidade fiscal, mas que, na verdade, é tirar o Estado no momento onde as pessoas mais precisam do Estado para destravar a economia, uma operação que destrói empresas ao invés de prender os corruptos e uma queda das commodities brutal. E essa tempestade perfeita faz com que a gente tenha a origem dessa crise que a gente está vivendo até hoje. Em relação ao Guedes, eu tenho, assim, evitado muito falar da pessoa, né? Porque eu não tenho assim, nada contra fulano, ciclano, mas em relação às políticas do Guedes, assim, elas são um absurdo, né? O Guedes, ele não tinha experiência nenhuma com a coisa pública, né? Ele nunca tinha experimentado nenhuma gestão, e é completamente diferente atuar na iniciativa privada e atuar no poder público. Na iniciativa privada, você tem que ser o campeão, você tem que vencer os outros. Tem um ganhador e todos os outros são perdedores. Quando você vai para a esfera pública, todos têm que ser ganhadores. Você tem que não deixar ninguém para trás. E ele entrou na coisa pública e não só estava sem experiência, como juntaram vários ministérios e deram todos para um cara que não tinha experiência nenhuma e tinha essa mentalidade de fazer com que um vencesse e todos perdessem. Sim. Aquele cara que tem como medida de sucesso o lucro e não o bem-estar das pessoas. Paulo Guedes nunca fez ninguém se sentir melhor na vida dele, porque essa nunca foi a função. O cara foi banqueiro a vida inteira. Eu nunca vi na minha vida, tenho 20 anos de mercado financeiro, eu nunca vi um banqueiro comemorar o lucro de um cliente. Nunca, na minha vida. Em 20 anos, entendeu? O banqueiro nunca não tá nem aí se o cara tá bem ou mal, ele quer saber quanto que deu no final do lucro. Aí tu põe um cara desse no momento de crise e aí o cara entra naquela que é o seguinte, olha, eu tenho a minha turma aqui e aí faz ali a live com a XP, a live com o Itaú. Cadê a live com um grupo de trabalhadores? Cadê a live com os pequenos agricultores? Cadê a live com os informais, com representantes informais? Cadê a live? E alguém pode ridicularizar isso que eu vou falar, mas cadê a live, por exemplo, com representantes dos entregadores de delivery? Cadê a live com os representantes dos Ubers, dos motoristas de aplicativo? Ouvir a ponta, a gente está falando aqui nisso que eu falei. É isso, os milhões... A gente está falando aqui, que algumas pessoas podem caricaturar, de milhões e milhões e milhões de empregos, de milhões e milhões e milhões de empregos, que simplesmente não tem espaço nenhum para reclamar com o ministro. E aí é isso, ele joga no Excel, e aí o Excel cospe lá para ele, nas otimizações que ele faz, um auxílio emergencial de R$150. Ele nunca teve, nem nunca vai ter que viver com R$150. Ele não tem ideia do que é você viver com R$5 por dia. Entendeu? Aí ele deve até fazer conta, não, mas dá para comprar um arroz e salsicha. Mas tu vai cozinhar um arroz e salsicha com o quê, malandro? Tu vai cozinhar no relento ou tu tem que ter um teto para poder cozinhar esse negócio? E você vai comer pelado ou vai estar vestindo alguma roupa? Se te der dor de barriga porque a água que tu usou é ruim, porque tu tem que pagar a água que chega na tua casa também, você vai comprar remédio onde? Ou vai dormir com dor? As pessoas, elas não têm noção, entendeu? Então, eu acho que Guedes é uma pessoa completamente desconectada do sofrimento brasileiro, com uma cabeça da iniciativa privada e não de poder público, e sem experiência nenhuma na gestão da coisa pública. E aí a gestão dele tem sido, desde o começo, absolutamente desastrosa e enganosa. Porque fica falando que vai melhorar. Entendeu? Vai melhorar, recuperação em V, agora decolamos, e tudo uma grande balela, uma grande mentira. Edu,
Nosso programa está terminando, terminou na verdade. Eu fico imensamente grato de você ter participado, ter dado essa aula, né, para muita gente que precisa ouvir tantas verdades assim, e também conselhos e um outro lado também, né, ouvir o contraditório. Aqui eu dou espaço para todo mundo, né, para se sentir à vontade e para falar. Quero muito que Deus te proteja, que você continue iluminado, né? Sua família também, manda um beijo grande para a Ju, para as crianças todas, e que você continue nessa luta. O programa aqui está à sua disposição. Eu também em Brasília, quando você quiser, já te falei isso, o que você precisar. Estamos lá na parceria e fica com Deus aí, suas considerações finais. Eu que te agradeço a coragem de se posicionar como você tem se posicionado, de o tempo inteiro estar fazendo o exercício que todos deveriam estar fazendo, que é de questionar as suas crenças, as suas visões de mundo, de aprender com o seu caminhar, né? E isso é algo que eu vivo muito na pele também, ou seja, eu sou cobrado, porque lá atrás você fez isso, você foi na passeata da Dilma, você fez isso, você fez aquilo. Eu falo assim, olha só, eu sou a soma de tudo que eu fiz na minha vida, né? Um passado diferente teria criado um Eduardo diferente. E, poxa, que bacana que a vida me trouxe experiências e que eu tenho a capacidade de, não com todos, né, por conta de todos os defeitos que nós temos, de vaidade, de orgulho, de tudo isso, mas eu tenho tido a capacidade de aprender com vários erros que eu tive na minha vida. E eu acho que a vida nos pede muita coragem para poder aprender com nossos erros. E você tem se mostrado um cara de muita coragem, você foi um cara sempre muito acolhedor comigo. A Juliana, minha companheira, falou que desde sempre você foi assim, na época que vocês gravavam lá Malhação, você era um cara que era muito... Ela dizia o seguinte, ele era quem mais me protegia lá nas gravações. Então ela tem um carinho enorme por você e eu só posso desejar que você, sua família e as pessoas que te são queridas fiquem bem cuidadas e fiquem protegidas, porque o momento que a gente está vivendo é muito difícil. E mando um abraço para todos e para todas que, concordando ou não com aquilo que eu falei, me deram um pedaço daquilo que é o que é mais disputado hoje, que é a sua atenção. Então, eu agradeço demais. Seus canais aí para as pessoas te acharem na internet. Legal. No Instagram é Eduardo Moreira Real, né? @Eduardo Moreira Real. Perfeito. E no YouTube e no Facebook é Eduardo Moreira. E faço um convite a todo mundo. Experimentem aquele institutoliberta.com.br. Se você não tiver dinheiro para poder pagar R$ 47,00 por mês e fazer os 30 cursos que tem lá com nível de conteúdo de uma pós-graduação, vocês podem fazer de graça. É só ver os parceiros que tem ali embaixo, procurar um desses parceiros e pedir uma bolsa integral. Vamos fazer uma revolução pela educação. A gente precisa de fazer essa revolução no país. Eu acho que só o conhecimento liberta mesmo. Muito bem. Esse foi Eduardo Moreira, nesse papo sério aqui no Boa Noite. Falei que vocês iam gostar. Um grande abraço a todos. Edu, valeu!